Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que está chegando aqui agora, meu nome é Eliane, seja bem-vinda, seja bem-vindo. É um prazer ter vocês aqui. Para você que já me segue aqui há muito tempo, meu muito obrigada, viu, pela sua companhia e pelos comentários de incentivos e dicas. Muito obrigada, viu? Isso para mim é muito importante e eu fico muito feliz a cada comentário que eu recebo. Eu respondo a todos. Às vezes demora um pouquinho devido à internet, mas estou sempre respondendo vocês. E hoje eu vou mostrar como eu fiz o tubarão. Olha os detalhes dele. É um trabalho bem bacana. Trabalhei com fio conduzido. Pode observar que essa parte aqui, ela fica bem certinha, ó. É porque a gente trabalha com fio centrado e ao mesmo tempo conduzido. Mas eu faço de uma forma bem devagar para mostrar para você como trabalhar desta forma, certo? Na descrição desse vídeo eu vou deixar a referência das cores, a linha, né? E todo o material que eu utilizei. Para fazer esses dentes, eu utilizei aquele potinho de comprimido, de remédio, né? Aquele plástico, porque ele não é duro, ó, você pode ver que ele não é tão duro, mas também não é tão mole, porque aí dá esse efeito bacana do dente dele. E para a boquinha aqui, eu utilizei o feltro vermelho, que dá esse acabamento bem legal, né? Dá um charme no nosso trabalho. Eu espero que vocês gostem, viu? E aproveitando aí, quero pedir para você deixar um comentário me informando o que você achou, se você gostou do trabalho e se está gostando dos vídeos aqui do canal. E se tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários, tá? Caso você queira ter os vídeos antecipados, se torne membro do canal. Tem valores aí bem acessíveis, além de ajudar o canal, você vai estar tendo acesso antecipado a todas as receitas. E eu atendo o pedido de passo a passo apenas dos membros, né? Eu tenho atendido aí os pedidos aí de passo a passo dos membros do canal, tá bom? Dá uma olhadinha aí, vê se você consegue aí se tornar membro do canal e se vale a pena, tá bom? Vamos lá, o passo a passo? Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários, tá bom? Que aí eu respondo vocês. Antes de iniciar, já quero passar também a medida. Ele ficou no tamanho de 19 centímetros e aqui da barbatana maior até a barriga, ele ficou com 12 centímetros. Então, um trabalho bem bacana e cheio de detalhes, né? Rico em detalhes. Vamos lá, o passo a passo? Vamos iniciar o círculo mágico e dentro do círculo eu vou colocar 6 pontos baixos. Feitos 6 pontos, é só fechar o círculo, venho aqui no primeiro ponto, insiro a agulha, já vou puxar uma laçada. E vou fazer o primeiro ponto da segunda carreira e coloco o marcador para saber que aqui começa. E vou fazer mais um ponto baixo no mesmo lugar. E vou trabalhar 2 pontos baixos para cada ponto de base. Ao todo, vamos ficar com 12 pontos na segunda carreira. Finalizei a segunda carreira, vou tirar o marcador, fazer meu primeiro ponto da terceira carreira e volto o marcador para o lugar. E vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com os 12 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, vou tirar o marcador e vou iniciar a quarta carreira. Vou fazer um ponto baixo e já coloco o marcador. No próximo ponto, eu vou fazer o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo,
e no próximo o aumento. A sequência desta carreira será um ponto baixo e um aumento, e vou trabalhar desta forma por toda a carreira. Finalizei a quarta carreira e ao todo estamos com 18 pontos baixos. Vou tirar o marcador, a quinta carreira eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a quinta carreira, vou tirar o marcador, vou fazer o meu primeiro ponto baixo e volto ele para o lugar. Venho no próximo ponto, faço um ponto baixo e no próximo eu faço o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. A sequência desta carreira será 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a minha sexta carreira e ao todo ficamos com 24 pontos baixos. A próxima carreira eu só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a minha sétima carreira, que é ponto sobre ponto, e continuo com 24 pontos baixos. Agora eu vou vir aqui, ó, no centro do círculo mágico, pelo avesso, e vou fazer um nozinho nessa linha. Caso você tenha dificuldade de fazer com a agulha de crochê, coloca na agulha de costura, né? Uma agulha aí de tapeceiro, que essa linha caiba, né? Você pega qualquer laçadinha do ponto aqui por dentro, só faz um nozinho só para ficar arrematado esse início aqui do trabalho. Certo? Ó, já tá até feito o nó. Pode deixar esse excesso aqui para dentro, porque depois vamos pôr enchimento, né? Então não precisa cortar, é só para deixar o início arrematado. Aí, eu vou começar agora a trabalhar também com a linha branca. Então, ó, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vamos começar a carreira de número 8. Eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto. E vou fazer 4 pontos baixos. Ó, aqui é o meu terceiro. O quarto, eu puxo a laçada e já pego a linha branca, tá? Pega aqui a pontinha da linha branca e vou fechar essa laçada. Ao todo, nós temos 24 pontos baixos. Então, eu vou fazer 12 pontos baixos com essa linha branca. De número 12, eu vou trocar de fio. Então, eu vou continuar trabalhando aqui até chegar no meu número 11, para o número 12 a gente trocar a cor novamente. E você trabalha conduzindo o fio cinza por baixo dos pontos, que aí fica mais fácil para depois você pegar ele, tá? Ó, você segura ele aqui por baixo e vai trabalhando, conduzindo o fio cinza. Certo? Vai ficando assim. Ó, pessoal, já fiz então o meu pontinho branco número 11, já tenho 11 pontos brancos aqui. O de número 12, eu vou puxar a laçada e vou fechar com a linha cinza, certo? Então, fiquei com 12 pontos brancos nessa carreira. E vou finalizar agora um ponto baixo para cada ponto de base com a linha cinza, conduzindo o fio branco, continuando com os 24 pontos baixos nesta carreira.
Ó, pessoal, então já finalizei a minha carreira número 8. Eu vou começar a carreira número 9. Tirei o marcador. O marcador tá aqui, ó. Então, eu vou vir nesse ponto onde estava o marcador, separando, né, um ponto do outro. Só que eu vou pegar bem no meio do ponto. Eu vou trabalhar de forma centrada, ó, bem no meio do ponto baixo. Certo? Vou aproximar aqui para você conseguir acompanhar melhor. Ó, venho no próximo ponto de forma centrada, ó. Vou pegar bem no meio dele. Puxo a laçada e faço meu segundo ponto. Mesmo assim, é bom colocar o marcador. Já fiz 2 pontos, então eu tenho que colocar aqui, ó. Esses 2 eu fiz de forma centrada. Venho no terceiro ponto, ó, pegando bem no meio do ponto baixo. Às vezes, se o ponto for meio justinho, ele é um pouquinho difícil de inserir a agulha, mas você consegue. Cheguei aqui, ó, no meu último pontinho cinza. Eu vou inserir a agulha bem no meio, puxo a laçada e faço o ponto baixo fechando com a linha branca. Que aí eu vou trabalhar agora nesses pontinhos brancos de forma centrada. Que aí essa divisão aqui, ó, vai ficar certinha, tá vendo? Essa divisão de cores. Voltando aqui, então agora eu vou fazer mais 4 pontos brancos. Esse aqui já é o meu terceiro. Tá vendo que eu tô inserindo bem no meio? Então, vamos trabalhar de forma centrada. Aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos na cor branca. E vou fazer agora 3 aumentos sequentes, ó. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, também trabalhando de forma centrada. No próximo ponto, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no próximo, também o meu aumento. Esse aqui tá bem justinho, não tá querendo nem entrar a agulha. Então, aqui é o meu terceiro aumento desta carreira, ó. 1, 2, 3. Agora, eu vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada de base, de forma centrada. Cheguei aqui no meu último pontinho branco, eu puxo a laçada e fecho com a linha cinza. E conduzo o fio cinza por baixo dos pontos. E vou trabalhar agora, deixa eu ver quantos eu tenho aqui no início. Foram 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui 4 pontos nessa cor cinza. Então, tem o primeiro, no próximo ponto, o segundo, o terceiro e o quarto. Agora, eu vou fazer 3 aumentos sequentes. Então, no próximo ponto, de forma centrada, faço meu primeiro aumento. No próximo, o segundo aumento. E no próximo,
o meu terceiro aumento. Então, nesta carreira, eu tive 6 aumentos, 3 na cor branca e 3 na cor cinza. Ao todo, vamos ficar com 30 pontos baixos. Ó, cheguei no meu último pontinho aqui, trabalho nele de forma centrada, certo? Ó, ficou desta forma. E assim vai dando forma ao nosso trabalho. Então, você já entendeu como é que faz a troca de fio e entendeu também como que é esse ponto centrado. É só pegar bem no meio do ponto baixo. Essa próxima carreira será ponto sobre ponto. Chegou aqui no meu último ponto cinza, faz ele pela metade, fecha com a linha branca e trabalha os pontos brancos. Chegou em cima do último ponto branco, faz ele pela metade, fecha com a linha cinza e trabalha os pontos cinzas, tá? Então, a próxima carreira é só repetir a mesma quantidade de ponto. Ó, pessoal, terminei minha carreira de ponto sobre ponto, da forma que eu te expliquei. Ó, como ficou. Fica atenta aqui, ó, nos aumentos, para você não pular nenhum, tá? Então, a gente continua com 30 pontos baixos. E vou fazer mais 5 carreiras de ponto sobre ponto, idêntica a essa que a gente já trabalhou, tá bom? Então, eu vou continuar com esses 30 pontos baixos. Só atenção aí nas trocas de fio e continue trabalhando os pontos baixos centrados, tá bom? Aqui ao todo, nós já temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, eu vou fazer mais 5 pontos sobre ponto, dessa mesma forma que nós trabalhamos a última carreira, e vamos inteirar 15 carreiras, trabalhando de forma centrada e conduzindo o fio por baixo dos pontos, tá bom? Ó, por dentro vai ficando assim também, ó. Pessoal, já fiz as minhas carreiras de ponto sobre ponto, ao todo estou com 15 carreiras feitas, ficou desse jeito, ó. Certo? Agora, eu vou cortar esse fio branco. Nós vamos precisar agora trabalhar somente com ele, e vou reservar essa parte que a gente já trabalhou com o fio cinza, né? Vou reservar ele pra cá. Aqui, ó, na carreira número 16 eu ainda não iniciei, mas eu vou tirar aqui o marcador pra gente utilizar ele, tá? E vou pegar o fio branco, vou fazer um círculo mágico e dentro do círculo vou colocar 6 pontos baixos. Feito 6 pontos, eu fecho o círculo, venho no primeiro ponto que iniciamos, vou puxar uma laçada e fazer o primeiro ponto baixo da segunda carreira. Aí, eu coloco o marcador para saber que aqui inicia a segunda carreira. Eu vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto de base. Então, na segunda carreira, nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Finalizei a segunda carreira, fiquei com 12 pontos. A terceira carreira eu já começo fazendo um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, continuando com 12 pontos baixos. Finalizei a terceira carreira, fiquei com 12 pontos baixos. A quarta carreira eu já tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e volto o marcador para o lugar. E vou fazer um ponto baixo e um aumento. Vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, um ponto baixo e um aumento. Finalizei a quarta carreira e fiquei com 18 pontos baixos. Agora eu tiro o marcador. A quinta carreira eu vou apenas repetir essa mesma quantidade de pontos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto. A próxima carreira eu vou fazer 2 pontos baixos e um aumento. Então, fiz aqui meu primeiro ponto, volto o marcador.
faço o segundo ponto baixo, o próximo será o aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Vou trabalhar essa sequência por toda a carreira, 2 pontos baixos e um aumento. Finalizei a sexta carreira, ficamos com 24 pontos baixos. A sétima carreira eu tiro o marcador, faço o meu primeiro ponto e já volto ele para o lugar. Eu vou fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento, certo? Vou trabalhar desta forma por toda a carreira. 3 pontos baixos e um aumento. E já fiz também um nozinho aqui, ó, do fio do círculo mágico, tá? Finalizei a minha carreira e vou fazer agora 2 carreiras de ponto sobre ponto. Devido aos aumentos, ficamos com 30 pontos baixos, tá? Então, agora eu vou fazer 2 carreiras, vai ficar com 30 pontos baixos em cada carreira, que não vai haver aumentos, né? Só vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Ó, pessoal, já fiz minha carreira de ponto sobre ponto, minha última carreira aqui, estou com 30 pontos baixos, já posso cortar esse fio, vou cortar um pouquinho maior, porque a gente vai fazer uma costura, né? E vou tirar esse marcador aqui e vou fazer um ponto baixíssimo onde estava o marcador. Então, aqui, ó, onde estava o marcador, eu faço um ponto baixíssimo e já posso puxar esse fio. Ficou desta forma, ó. Já fiz o nozinho lá do círculo mágico. Ó, pessoal, coloquei o fio na agulha. Agora, a gente vai costurar aqui, ó. Nessa parte branca. Só que a gente vai fazer de um jeito que nós vamos deixar de 3 a 4 pontos de cada lado. Então, para isso, às vezes, a gente vai precisar pegar no mesmo ponto aqui para fazer com que esse detalhe fique costurado, deixando 4 pontinhos para cada lateral, certo? E essa parte aqui fica toda costurada aqui na parte da cabeça, certo? Então, aqui eu vou começar assim, ó. Eu vou contar 1, 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto ponto, eu já vou começar a fazer minha costura. É uma costura simples, não tem muito segredo aqui não. Venho no mesmo pontinho aqui, ó. Só pra deixar bem firme essa lateral. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto, já comecei a costurar. Venho no próximo ponto, ó, tá vendo? Aí, aqui, ó, eu venho nesse próximo ponto, passo aqui no pontinho do lado, do que a gente acabou de passar a costura pra lá, faço isso. Venho no próximo ponto, ó, e vou voltar nesse mesmo ponto aqui, ó, pra fazer essa outra costura. Venho no pontinho do lado. E já, ó, esse ponto aqui, eu costurei lá. Então, eu vou lá no da frente. E venho nesse da frente aqui e volto nesse mesmo ponto. Que aí, dessa forma, a gente vai costurar, deixando essa parte de baixo um pouco mais curvada, da forma que a gente precisa. Venho no ponto de cá. Já observo onde foi feita a costura para pegar no ponto da frente, para não pegar no mesmo ponto. E eu venho no ponto da frente e volto nesse mesmo que eu acabei de costurar. Ó, certo? Sempre observando aqui, ó, eu sei que eu passei nesse aqui, então vou lá no outro. Venho nesse ponto aqui da frente e volto no mesmo pezinho aqui, ó, que eu acabei de fazer a costura, tá? Que aí é que vai ficando embabadado, mas vai dando o efeito que a gente precisa. Que a gente precisa deixar 4 pontos aqui também,
da mesma forma que deixamos do lado de cá. Então, vamos continuar aqui. Um, dois, três, quatro. Então, aqui vai ser minha última costura. Então, se eu precisar, eu volto mais vezes nesse mesmo ponto aqui, até a lateral ficar bem costurada, certo? Deixa eu ver aqui. Ó. Ficou 1, 2, 3, 4 e de cá 1, 2, 3, 4. Isso mesmo. No quinto eu fiz a costura e a mesma coisa do lado de cá. Vamos ver. É isso mesmo, viu? Aí você pode arrematar essa linha e esconder esse excesso para dentro, que a gente vai voltar a trabalhar com essa linha cinza e conduzir o branco aqui. Ó, pessoal, então voltando a trabalhar aqui, era aqui que estava o marcador, né? Então, eu vou tirar o marcador e vou começar a trabalhar os meus pontinhos cinza. Eu vou continuar trabalhando com esse ponto centrado. Volto o marcador aqui, para saber que é aqui que começa e termina, né? Aqui no meu último pontinho cinza, eu vou fazer ele pela metade, ó. E vou fechar com a linha branca. Vou tensionar o fio cinza para o ponto ficar do mesmo tamanho dos outros. E agora eu vou conduzir esse fio cinza por baixo dos pontos brancos, tá bom? Ó, no início, nós deixamos 4 pontos, então, vamos fazer 4 pontos baixos com essa linha branca. Então, feitos 4 pontos, agora eu já venho aqui, ó. Tá vendo que esse ponto aqui é a costura? Então, eu vou vir no próximo ponto, ó. Aqui é a costura, eu já pego no meio. Eu vou continuar trabalhando centrado, só pra ele ficar bem certinho também. Ó, pegando bem no meio do ponto, eu vou trabalhar um ponto baixo para cada pontinho de base aqui, certo? Olha como ficou na emenda, nem percebe, tá vendo? Olha pra você ver, fica bem certinho. E no finalzinho também com a boca aberta, ó, vai ficar bem certinho, tá? Então, vou continuar trabalhando um ponto baixo para cada de base aqui na cor branca, de forma centrada, pegando bem no meio do ponto e conduzindo o fio cinza por baixo dos pontos. Ó, pessoal, já fiz então aqui um ponto baixo para cada de base de forma centrada. Cheguei aqui no meu último ponto, ó. O próximo já é a costura, então nesse último ponto eu vou trabalhar nele, faço um ponto baixo e já conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Nesse quarto eu faço o meu ponto baixo, que aí vai ficar a mesma quantidade de pontos do outro lado. Vou refazer, porque o ponto ficou grande, ó.
o segundo, o terceiro. Nesse quarto ponto, eu vou fazer ele pela metade e vou fechar com a linha cinza. Agora, eu vou finalizar a carreira com um ponto baixo, com a linha cinza para cada de base, conduzindo o fio branco. Fica bem bacana, né? Essas mudanças de cores, ela fica muito certinha. Ó, pessoal, terminei então a carreira de número 16, certo? Da forma que eu te mostrei. E eu fiquei com 41 pontos baixos aqui, ó. Se der alguma diferencinha aí, porque ou pegou uma a mais ou uma a menos nessa parte aqui, não tem problema. É só você ter atenção que o seu vai dar um pontinho a mais ou a menos, tá bom? Mas se quiser voltar também, fazer a mesma quantidade, mas isso não dá problema no final. A única coisa que você tem que ter atenção é deixar essa mesma quantidade de pontos aqui e aqui, que você vai ver que o seu trabalho também vai ficar bem certinho, tá? Porque ele pode realmente dar diferença se você pegar de uma forma diferente nessa pecinha que nós fizemos para simbolizar a boca, tá bom? Então, não se preocupe com isso. No meu caso, deu 41 pontos e eu sempre vou contar a carreira daqui do início, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, ok? Se você contar pro lado de cá, ó, onde tá o marcador, pode ser que você conte um a menos, né? Nesse sentido. Mas quando você visualiza aqui, ó, a segunda carreira, aí você começa a contar aqui, que aí vai dar certinho essa numeração que eu tô te dizendo. Mas é assim mesmo, quando trabalha de forma aspiral é desta forma. Agora, eu vou fazer 4 carreiras idênticas. Será de ponto sobre ponto, ponto centrado. Chegou aqui no último ponto cinza, já mudo para a cor branca. Trabalho os brancos, chegou no último branco, mudo para a cor cinza e finalizo a carreira. Serão 4 carreiras idênticas. Ó, pessoal, eu fiz 5 carreiras de ponto sobre ponto. Eu havia falado para fazer 4, né? Mas eu fiz 5. Se eu contar aqui, ó, desde o início, eu estou com 21 carreiras feitas, tá? E essas últimas carreiras eu continuo com 41 pontos baixos. E a carreira de número 22, eu já iniciei, fiz aqui os meus primeiros pontos e mudei de cor. Aí, eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer mais 3 pontos. Também estou trabalhando de forma centrada, ó. Aqui já é o meu terceiro. E o meu quarto ponto. Agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego essa laçada aqui de fora. Venho no próximo ponto, também pegando a laçada de fora, passo a linha por dentro das 2 laçadas e faço o ponto baixo. Então, eu diminuí esse, vou lá no próximo e faço um ponto baixo. E vou repetir mais uma diminuição. Venho no próximo, pego a laçadinha de fora e no próximo, pego a laçadinha de fora, puxo a laçada e faço um ponto baixo. Diminuí esse, então vou lá no próximo e faço um ponto baixo. Agora, eu vou fazer minha terceira diminuição. Da mesma forma que eu já mostrei, pegando as laçadas de fora, busco a linha branca, passa por dentro dessas 2 laçadas e faz o ponto baixo. Diminuí esse, então eu venho nesse próximo e já faço um ponto baixo. E no próximo eu vou fazer mais uma diminuição. Aqui eu fiz 1, 2, 3.
Então, agora já é a quarta diminuição. Faço um ponto baixo. Vou fazer minha quinta diminuição. Diminuir esse, venho aqui nesse próximo, faço um ponto baixo e faço a minha última diminuição desta carreira. Então, essa é a minha sexta diminuição, deixa eu conferir. Eu diminui 1, 2, 3, 4, 5, 6, isso mesmo. Então, eu diminui esse, venho aqui nesse próximo. E agora eu vou finalizar a carreira da mesma forma que a gente vem trabalhando. De forma centrada. Cheguei aqui no meu último pontinho cinza, aliás, pontinho branco, fecho com a linha cinza e vou conduzir o branco por baixo. E finalizo a carreira com um ponto baixo para cada pontinho de base. A diminuição será só nessa parte inferior. Ó, pessoal, finalizei a carreira número 22, devido às diminuições, nós ficamos com 35 pontos baixos, tá? Agora eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto. Já tiro o marcador e inicio a carreira número 23. E vou fazer a 23 e a número 24, ponto sobre ponto, repetindo esses 35 pontos baixos, tá? É só ter atenção aí nas trocas de fio e sempre trabalhar de forma centrada. Chegou aqui no meu último ponto cinza, fecho com a linha branca e continuo trabalhando um ponto baixo para cada de base de forma centrada. Olha o resultado, como vai ficando. Ele vai ficando bem certo, essas trocas de fio, tá vendo? De cá também é a mesma coisa. Deixa um comentário me informando se está gostando de fazer o passo a passo, se está conseguindo acompanhar. Isso para mim é muito importante, viu? Deixa aí o like também. Se quiser compartilhar, viu? Com seus amigas, com seus amigos. Isso para mim vai estar me ajudando de uma forma que você nem imagina. E desde já eu quero agradecer a sua companhia aí nos meus passo a passos, viu? Aqui, como teve as diminuições, os pontos costumam ficar bem justinho, mas tendo atenção, você pega bem direitinho em cada ponto. Então, eu vou finalizar essa carreira e vou fazer mais uma carreira idêntica, continuando com os 35 pontos baixos. Ó, pessoal, já fiz as 2 carreiras de ponto sobre ponto, então, ao todo, estou com 24 carreiras feitas. Nessas últimas carreiras, eu estou com 35 pontos baixos. Então, a carreira de número 25, eu já vou iniciar da mesma forma que a gente vem trabalhando, de forma centrada e conduzindo o fio branco por baixo desses pontos. No meu último pontinho cinza, puxo a laçada e já troco de fio, fechando com a linha branca. E vou fazer apenas 3 diminuições nessa carreira.
Ó, eu fiz 4 pontos baixos. Nesse próximo aqui, eu vou diminuir. Eu vou pegar a laçada de fora e venho no próximo, pegando também a laçadinha de fora, passo a linha por dentro das duas laçadas e faço o meu ponto baixo. Então, eu tive uma diminuição. Eu diminuí esse e esse, então eu venho no próximo e já faço um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer a diminuição novamente. Vou pegar a laçada desse e desse para fazer a diminuição. Então, pegando elas de fora, ó, somente a laçadinha de fora do ponto baixo. No próximo também, passo a linha por dentro das duas e faço um ponto baixo. Então, diminuí esse e esse, venho no próximo e já faço o meu ponto baixo de forma centrada. E minha última diminuição, que é a terceira diminuição, né? Então, eu diminuí esse e esse, venho aqui nesse próximo e faço um ponto baixo. E vou finalizar a carreira com um ponto baixo. Aqui ficou largo, ó. Então, eu vou voltar e fazer do mesmo tamanho dos outros. Aí, certo? Agora é só finalizar a carreira. Ao todo, nós vamos ficar com 32 pontos baixos devido a essas 3 diminuições, certo? Então, para finalizar agora, você já sabe a troca de cor, então eu só vou terminar essa carreira. Então, finalizei a carreira número 25, olha o resultado. Então, foram apenas 3 diminuições, então a gente ficou com 32 pontos baixos nessa carreira. A carreira de número 26, eu só vou fazer ela ponto sobre ponto, só vou repetir essa mesma quantidade de pontos, tá bom? Então, a carreira número 26 é só repetir a mesma quantidade de pontos. Não haverá diminuição nessa carreira. Eu vou deixar para fazer diminuição na carreira de número 27, tá bom? Então, essa de número 26 é só repetir essa mesma quantidade de pontos.